Continuando o vídeo anterior sobre relações ecológicas intraespecíficas, hoje nós vamos falar sobre as desarmônicas. No vídeo anterior, vocês aprenderam sobre as harmônicas, e no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre as desarmônicas. Como assim? As relações ecológicas intraespecíficas desarmônicas são aquelas de indivíduos da mesma espécie, de seres vivos da mesma espécie, só que essa relação ela vai ter ali o prejuízo para pelo menos uma daquelas espécies que estão envolvidas nessa interação. Então vai sim ter um prejuízo. A gente tem dois tipos de relações desarmônicas de indivíduos da mesma espécie. Nós temos a competição e o canibalismo. No caso da competição intraespecífica, competição ali de organismos da mesma espécie, os organismos vão tentar competir ali, eles vão competir entre si em troca, em busca de algum recurso específico. Então eles podem disputar por causa de água, por causa de alimento, por causa ali de um parceiro para reprodução, brigar por causa de uma fêmea para poder se reproduzir, isso acontece muito. Um território, um abrigo, um local específico para se defender dos predadores. Quanto menos recurso tiver disponível, quanto menos, alimento tiver ali, mais competição vai ter, mais briga vai ter, mais disputa que vai ter. E essa relação de competição é uma relação onde os dois vão sair perdendo. Ué, como assim, professora? Sair perdendo? Mas e o carinha ali que ganhou a briga? Ele não vai sair ganhando? Não, porque querendo ou não, ele teve que entrar na briga, ele teve que gastar energia, de repente ele saiu machucado. Então, se ele não tivesse brigado, seria melhor pra ele não ia sair em prejuízo. Então, nesse caso, é uma relação negativa, porque querendo ou não, mesmo quem ganha, perde. Porque lembra que negócio? Mesmo quem ganhar vai perder, quem perder, Tem todo aquele negócio. Então, como exemplo de competição, a gente pode dar vários, Leões brigando, disputando ali por causa de um território, disputando liderança, disputando por causa de uma fêmea ali pra poder acasalar, poder copular, poder se reproduzir. É só você pensar. Imagina o seguinte, tem dois cachorros ali, dois cães famintos, se morrendo de fome. E aí você pega uma vasilhinha de ração e coloca ali no meio entre os dois. O que pode acontecer? Os dois cães, ficarem raivosos, brigarem por causa daquela ração que tá ali. Por quê? Porque ele quer pra ele. Então, isso ali é uma relação de competição. Uma relação entre indivíduos da mesma espécie, no caso ali cachorros, por exemplo, brigando por causa de um recurso que é o alimento, que é a ração. Mas aí, como eu disse, a gente tem exemplos aí de leões, de ursos e assim por diante. De vários seres vivos aí. E o segundo tipo que a gente tem é o canibalismo. O canibalismo é uma relação positiva-negativa. Ou seja, é uma relação onde um organismo, um ser vivo vai sair ganhando, enquanto que outro ser vivo vai sair prejudicado, vai perder ali alguma coisa. De repente, até a vida. Vocês vão entender por quê. Vocês sabem que canibalismo é o quê? É um organismo que se alimenta de outro, ou seja, um ser vivo que mata o outro para poder se alimentar. Então, o que se alimentou sai ganhando. O que foi comido, é claro, ele saiu perdendo. Como, por exemplo, a gente tem o louva-a-Deus. A louva-a-Deus fêmea, a louva-deusa, ela, após a cópula, após ali a reprodução, após ele se envolver com o macho, ela acaba matando ele. Mas por que ela faz isso? Qual é o pensamento dela? Se aquele macho ali já me fertilizou, já ocorreu a cópula, já houve ali o ato sexual ali entre os dois, louva-a-Deus, ela pensa o seguinte: pra que eu, gerando ali um filhote, que estou prestes ali a gerar, pra que eu vou procurar alimento, me arriscar nesse mundão aí onde tem predador, se eu posso me alimentar do próprio macho que tá ali logo na minha frente? Então esse aí é mais ou menos o pensamento dela, meio bizarro, mas esse é o pensamento dela. Então ela é um exemplo que pratica uma relação ecológica que a gente chama de canibalismo. Qual outro que você conhece aí? Cara, tem um muito famoso, que é o caso da viúva negra. Tem algumas que fazem a mesma coisa, Após ali o ato, ela acaba matando o macho e se alimentando dele. Mas, detalhe, não são todas que fazem isso, tá? Às vezes é por outros motivos que ela pratica ali o canibalismo. Inclusive, algumas espécies elas podem adotar essa relação, o canibalismo, por causa de alguma situação extrema. Então, imagina, ela tá há muito tempo sem comer, então ela tá num estado de vida ou morte e ela acaba praticando o canibalismo justamente por uma estratégia de sobrevivência. Então, ela pensa assim: eita, eu morro de fome ou, enfim. Então, aí acaba praticando. Então, perceba que a gente tem aí essa questão do canibalismo. Só que, detalhe, pensa comigo, a grande maioria dos seres vivos, elas não praticam essa questão ali do canibalismo, não praticam essa relação, até porque se as espécies praticassem, a maioria das espécies praticassem isso, rapidamente, não ia surgir organismo nenhum, ia ser
tremendo desastre, haveria extinção de inúmeras espécies. Então, pensando assim, numa perspectiva mais de seleção natural, né, de Charles Darwin, assim, por não ser uma estratégia muito viável, isso não é muito comum aí no mundo ali dos seres vivos. Beleza? Então, ó, esse vídeo rapidinho, só mesmo para falar com vocês sobre as relações desarmônicas. Nos próximos vídeos a gente vai finalizar esse conteúdo sobre relações ecológicas. Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você teve alguma dúvida ou se você gostou do vídeo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que precisam saber sobre relações ecológicas. E eu espero você pro próximo vídeo. Vem comigo aprender biologia?